Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos invocar o Espírito de Deus para entendermos o que Ele quer nos ensinar através deste vídeo. Oremos. Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos, estamos tentando caminhar, avançar, progredir, aprofundar uma resposta para a pergunta que nos fazemos: qual é a origem do mal? Se tudo vem de Deus e Deus é amor, Deus é o bem infinito, Deus é a bondade infinita, de onde vem o mal? Vamos de novo nos valer do catecismo da nossa igreja, que segue uma tradição milenar, sempre atualizando para nós a palavra da Sagrada Escritura. Hoje nós vamos ter em mãos o ponto 309. O ponto 309 e alguns seguintes vai tentar lançar luz sobre uma coisa muito grave, muito séria, mas que com a fé nós até que conseguimos entender. Qual é essa coisa séria? É a relação que existe entre a providência de Deus e o escândalo do mal. Como é que essas duas coisas convivem? Como é que um Deus tão infinito, tudo em Deus é infinito, tudo em Deus é plenitude, de bom, de belo, de verdadeiro, como é que se explica o escândalo do mal? Por que a gente diz escândalo do mal? A gente diz escândalo do mal porque a existência do mal, a violência da maldade, faz muitas pessoas que pensam como criança, agem como criança, falam como criança, tentam explicar coisas de maturidade cristã com critérios infantis. Não vai ter resposta mesmo. O pior é a resistência que as pessoas têm. Nós, católicos, não gostamos de estudar, não gostamos de nos aprofundar nas coisas da nossa fé. Podemos ser bacharéis, mestrados, podemos ser mestres, né? Podemos ser doutores, pós-doutores, mas a fé nossa continua nanica. E queremos explicar coisas do alto com critérios das coisas do chão, da terra. Não vamos explicar nunca. E como não somos capazes de explicar, eu combato ou nego. Mas vamos voltar para a igreja, a nossa Santa Mãe Igreja, que vai colocar alguns pontos, só nesse 309, sobre a pergunta feita, tentando dar uma resposta. Se Deus Pai, Todo-Poderoso, Onipotente, se Deus
Criador do mundo, de um mundo ordenado e bom. Basta irmos aqui na Sagrada Escritura, na primeira página da Bíblia, da Palavra de Deus, e perceber que a cada ato criador de Deus há um versículo que se repete como se fosse um refrão. E Deus viu que aquilo era bom. E Deus viu que aquilo era bom. E no final de tudo, e Deus viu que tudo era muito bom. Se Deus cuida das suas criaturas, eu gosto tanto dessa expressão, gente, Deus cuida de mim. Mas não é só uma questão de gostar da frase, é se sentir cuidada por Deus, com o zelo de Deus. Você também é objeto do cuidado de Deus por você. Se Deus é Pai Todo-Poderoso, se Deus é Criador de um mundo ordenado, organizado e bom, se Deus cuida de todas as suas criaturas, lá vem a pergunta: por que o mal existe? Já tentamos falar isso nos encontros próximos passados. Para esta pergunta tão exigente de uma resposta, para esta pergunta inevitável que o mundo nos faz, que nós nos fazemos nos fizemos quando éramos criancinhas na fé, nós chegamos à conclusão de que ela não é só exigente, a pergunta não é só exigente, a pergunta não é só inevitável, mas ela é carregada de dor. Ela é uma pergunta dolorosa, tanto quanto misteriosa. Misteriosa não no sentido de uma coisa assim que vem do além, né? Aquele mistério das almas, dos fantasmas. Não. Mistério na linguagem cristã significa uma verdade tão profunda, tão ampla, tão larga, tão alta, que nós não conseguimos alcançar. Nós apenas vamos arranhando, vamos apenas assimilando, aos poucos. Deus vai tirando o véu do mistério das coisas dele, do mistério das nossas coisas humanas, do mistério do mundo, do mistério da igreja, dos planos de Deus. Ele vai tirando o véu aos poucos. E por isso nós não somos sufocados por uma pergunta que não tem resposta. Não, tem sim uma resposta. Mas não é uma resposta que eu possa dar agora para vocês. Não é uma resposta que se dê no estalar de dedos. É o catecismo que fala. Não há uma resposta rápida. Vocês devem se lembrar que eu li aqui na contracapa do YouCat o conselho que o Papa Bento XVI dava para os jovens, quando lançou esse catecismo para os jovens, que é para nós também. Ele disse: estudai o catecismo com paixão e perseverança. Estudai-o no silêncio do vosso quarto. Dedique-se. Se você se dedicar ao estudo da sua fé, ao conteúdo da nossa fé cristã, a maravilha que é
você se descobrir na palavra de Deus. A palavra de Deus que me revela para mim mesma quem eu sou, para Ele e para mim e para os outros. Quem os outros são na visão de Deus, para mim, para eles, visão de mundo. Quando nós nos dedicamos com perseverança, com paixão, no silêncio, se nos dedicássemos 1/3 do tempo que gastamos para o esporte, o lazer, o estudo profano, o exercício da profissão, tudo coisa necessária. Mas por que não a fé também não é necessária? Por que eu não tenho que crescer na fé? Nós estamos no itinerário querigmático e eu tenho aqui a missão de despertar em você o gosto pelas coisas de Deus, de ser instrumento do Espírito Santo para que você queira ter o gosto pelas coisas de Deus. Então a igreja diz que é preciso que nós nos apropriemos ou nos deixemos apropriar pelo conjunto da fé cristã, que começa por entender a bondade da criação de Deus, o drama do pecado, a providência que Deus tomou para tirar o homem e o mundo da situação caótica que o pecado, por opção do primeiro casal, lançou como desgraça sobre este mundo. O amor paciente de Deus, que espera ao longo de milhares de anos, um Deus que caminha com seu povo, um povo de cabeça dura, como nós, um povo cheio de altos e baixos, de amor apaixonado por Deus, mas incapaz das maiores traições a Deus. E esse Deus sempre renovando a aliança com o povo traiçoeiro, com o povo prostituto, porque se prostituía com outros deuses como nós no passado. Então, esse Deus que estabelece aliança conosco, apesar de sermos quem somos, ainda nos inseriu no seu corpo, o corpo do seu Filho, Jesus Cristo, e nos chama na igreja para crermos na igreja, não como objeto da nossa fé, mas como igreja, crermos no conteúdo da fé que a igreja nos transmite. É nela que nós temos a graça dos sacramentos, que são canais de força para nós, porque entramos em comunhão com aquele que Deus Pai enviou ao mundo para ser o nosso Redentor. Somos chamados a uma vida de bem-aventurança, isto é, uma vida de felicidade já neste mundo, apesar dos pesares, apesar das dores, apesar da obscuridade da fé. Nós somos chamados a uma felicidade que o mundo não é capaz de nos dar. Como criaturas livres, nós somos chamados, olha que bonito, convidados, antecipadamente, a assentir, isto é, a consentir nas coisas de Deus. Mas
também podemos, por um terrível mistério, o mistério da iniquidade, o mistério da rejeição de Deus, abrir mão antecipadamente desta bem-aventurança. Este ponto 309 termina, e a igreja fez questão de colocar os caracteres itálicos, quando ela escreve assim: não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, de uma certa forma, uma resposta à questão do mal. Meus queridos, que o Espírito Santo grave no coração de cada um de vocês, grave no meu coração, com fogo, as palavras da nossa igreja, que tem a autoridade de Jesus, goza da autoridade que Jesus lhe deu para prolongar neste mundo a missão dele mesmo, de ensinar, governar, dirigir e santificar os filhos dessa igreja, nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.